Desculpe, viu? Vale a pena falar da primeira parte de novo, gente? Então vamos lá falar. Então vamos lá. O mercado de capitais é quando você transforma uma empresa em partes de empresa, em partes proporcional para viabilizar o processo de capitalização, de aquisição ou de aumento do valor dessa empresa. E aí o exemplo que eu vou dar para vocês, que eu dei agora há pouco e não estava gravando, é você pega uma empresa que vale R$1 milhão e tira 10% dela, ou seja, R$100 mil. Quem comprar uma ação de 10% vai desembolsar R$100 mil e vai ser sócio dessa empresa. Então a empresa tem dois sócios, o dono original com 90% e um sócio com 10%. Vamos pegar essa de 10%, eu pego, desmembro ela, picoto ela em 10 de 1%. E aí eu vendo, cada uma pessoa paga R$10 mil, totalizando 100 mil, e vai fazer parte da empresa. Então eu tenho 10 pessoas, mais uma, tenho 11 sócios. Se eu desmembrar esses 10% em 100 picotes, eu vou ter 101 sócios. Tá? É por isso que é um dos motivos de chamar a sociedade anônima, porque nem todos esses sócios querem aparecer no contrato social. Tá? Nem todos esses sócios pressupõem que ele não quer participar do contrato social. Ele não está dentro do contrato social, sociedade anônima. Você picotou ele em 100 pedaços que totalizam, vão totalizar todos, vão totalizar 10%. Então, você tem valores que vão ser desmembrados. Tá? Agora, vamos supor que você desmembre ele em 10 e cada um tem 1%. Então, eu tenho 1% da empresa, deixa eu ver quem eu vou pegar como Cristo aqui. Vou pegar Eric Ramon, o investidor. Nosso querido Eric, ele tem 1% da empresa. Então, ele pagou R$10 mil. As preferenciais tem não, Mari. As preferenciais não têm direito a voto, não. Nem a voto, nem a veto. Apenas recebe os dividendos. Ele é... Eu gosto de chamar ações preferenciais e ações ordinárias como esposa e amante. A esposa está na alegria e na tristeza, e a amante só na alegria. Entendeu como é que funciona? Entendeu, Mari? Então, Eric comprou 1% das ações. Ele desembolsou R$10 mil, é pouco para ele, mas ele desembolsou R$10 mil e comprou 1% das ações. Mas ele não é esperto, não é burro nem nada. Ele pegou 1% dele e picotou em 10 pedaços. Então ele tem 1% dividido em 10. Ou seja, cada picote desse vale 0,1%. Que valeria de 10 mil, vale R$1.000 cada um. Cada picote desse vale R$1.000 cada um. Mas ele não é besta nem nada, ele vendeu a R$1.010, R$1.100. Ao invés de R$1.000, cada ação, cada picote desse, ele tem 1%. Valeu 10 mil. Se ele divide em 10 pedaços, então cada pedaço vale 1.000. Mas ele vendeu por 1.000, ele vendeu por 1.100. Quando ele vender todos os picotes dele, ele recebe os 10 mil dele, cai fora do mercado, ainda ficou com mais R$1.000 de... Porque foi 100, 10 vezes. E sai do mercado, deixou no mercado lá, ao invés de R$10 mil, esse 1% virou R$11 mil. Se todos fizeram isso, o 1% passaram a valer, ao invés de 100 mil, 110 mil. Veja que a empresa que valia 1 milhão passou a valer mais. Ela vale 1 milhão e 100 mil. Porque ela valorizou. Vamos lá. Uma das pessoas, Mari, comprou de Eric uma cota de ação de 0,1% ao valor de R$1.100. Então, ela tem uma cota que vale R$1.100, 0,1%. Que ela nem sabe que valia só 1.000. Ela pega esse 0,1 e picota em 10. E cada uma vai valer
R$11. 1.100, não, R$110. Cada picote desse vale R$110. Só que ela não é besta nem nada, vendeu, ao invés de 110, ela vendeu por R$150, ao invés de 100. O que aconteceu? Ela vendeu todas as 10, saiu do mercado, se ela quiser, ela podia vender 9, mas ela vendeu os 10, saiu do mercado, recebeu os 1.100 que pagou a Eric, mas recebeu mais R$400 de lucro e saiu do mercado. As ações que valiam 1.000 passaram a valer 1.100 e agora 1.500. Se todo mundo fez isso, os 100 mil viraram 150 mil. A ação que era a empresa que valia 1.000, 1 milhão, vai valer mais 50%. Perceberam o que acontece no mercado financeiro, no mercado de capitais, esse desmembramento de papel? Todo mundo entendeu ou alguém não entendeu? Qual é a estrutura que existe no mercado financeiro de capitais? O mercado é construído pela Bolsa de Valores, sociedade corretora, financeiras autorizadas, que podem ser, hoje podemos dizer, as fintechs entraram, várias fintechs, eu tenho acho que umas 4 fintechs, só para poder negociar, poder entender o processo. São os bancos digitais, por exemplo, os bancos que são 100% digitais, fintechs. As cooperativas de crédito, inclusive, tem uma que é o objeto de uma monografia que eu estou orientando, que é a cooperativa de crédito, a Sindicred, ela tá à frente disso. Existem várias cooperativas de médico, cooperativa de anestesista de Pernambuco, ela tem uma carteira de investimento muito boa, de fundo, tá? E aí, o que acontece? Quando esse papel ele é dividido, ele é subdividido em 2 tipos de mercado. Existe o mercado primário e o mercado secundário. Qual é o mercado primário? O mercado primário é quando você tem um primeiro giro, aquele giro que a empresa que abriu seu capital recebe dinheiro. Quando ele abriu 10% e queria, ele recebeu 100 mil e deixou os 10% para ser dividido para o sócio lá na Bolsa de Valores. Essa primeira negociação chama-se mercado primário. É quando a empresa recebe efetivamente o recurso. O mercado secundário são esses picotes que a gente simulou. E aí a empresa não recebe absolutamente R$1. Porém, ela recebe o benefício da valorização das ações. Toda vez que as ações são negociadas, e elas são oferta e demanda gerando novo valor, acima ou para baixo, ela vai repercutir no valor da empresa no final. Então, o mercado primário é a primeira negociação, aquela que a empresa recebe efetivamente o recurso, e o mercado secundário é quando essa empresa não recebe recurso nenhum. Porém, toda negociação ela vai gerar um ad valorem. O que é um ad valorem? Um adicional de valor. Vem do latim, vem de ad, adicionar valor em valor. Uma adição no valor da empresa. E isso é constante. Então, o mercado secundário é o mercado que a gente está vendo, porque ela pode ter o mercado secundário, ela começa com as cotas de ações depois do segundo giro, em diante. Tem gente que negocia os índices de ganho ou perda dessas ações, tá? Existe negociação de futuro e existe negociação de valores parados, o valor do mercado. Tá? São apostas. Tá? No mercado primário, onde se negocia a subscrição de novas ações ao público, isto é, o valor mobiliário circula pela primeira vez. E o secundário, como eu disse a vocês, é aquele que fica girando até e não para, né? Até a empresa efetivamente parar de negociar, tá? Porque a empresa ela pode receber no primeiro momento, mas entenda que a empresa beneficia bastante com o mercado secundário. Vocês entenderam a diferença do mercado primário e do mercado secundário, gente? Vocês entenderam?
Eu sempre não participando. Como se classifica no próprio sistema financeiro do mercado de capitais? Ela pode ser, os contratos podem ser contrato de crédito, certo? Pode ser contrato de mercado. Tá? O que é o mercado de crédito? É o mercado quando você disponibiliza valores creditícios, aqueles valores a receber, a haveres. E baseado no mercado são os valores de produtos propriamente dito, tá? Função de segmento, ou seja, cada segmento ele é separado por uma ação específica. Antigamente você tinha o CETIP, tem a Bolsa de Mercadoria e Futuro, né, BMF, e tem a própria Bolsa de Valores. E tinha os investimentos em fundo de pensão, fundo de investimento, tinha vários. Então, cada uma tem o seu segmento, e cada segmento tem uma instituição própria. E tem aquela que abarcava tudo. Existem alguns bancos de investimento que fazem todo tipo de negócio, que são chamados de bancos universais. Não é que é o Banco Universal da Igreja Universal. É um banco que ele tem vários tipos de negócio, tá? Principais papéis negociados do sistema financeiro são papéis públicos e papéis privados. Os públicos podem ser emitidos pelos governos federal, estadual e municipal. Tem como objetivo, quando é federal, você tem como gerar moeda, e aí a gente vai aprender que a economia ela tem a quantidade de moeda de circulação. A gente viu isso na aula passada. A quantidade de moeda de circulação M1 é depósito à vista. M2 é dinheiro em cheque, poupança, aplicações de curtíssimo prazo. Essa quantidade de moeda que está em circulação na economia brasileira, por exemplo, ela é uma quantidade constante. É limitada. Se sabe quanto exatamente está circulando no mercado financeiro, no mercado monetário. E aí o que é interessante? Quanto mais moeda circular, maior efetivação de negócios. E quanto mais negócio, ou seja, quanto maior demanda, maior o preço desses juros. Então, quanto mais houver negócio, quanto mais dinheiro em circulação, maior é a taxa de juros. Porque o negócio ele vai evoluindo, porque pessoas ganham. Tem uma frase muito interessante que só existe uma pessoa rica quando alguém ficou pobre. Eu dei o exemplo da loteria. Recentemente, 2 pessoas acertaram na Mega Sena. Cada um recebeu 48 milhões de reais. Então, 2 novos milionários, cada um com 47 milhões mais ricos, deixaram várias pessoas R$ 4,50 mais pobres. Não sei nem quanto é o valor da Mega Sena. Vamos lá, eu acho que é R$ 4,50. Cada um que jogou e não ganhou, ficou pobre R$ 4,50. Tá? Então, não é que gerou dinheiro para pagar essa pessoa, é que mudou de mão. Mudou de mão. Então, é assim que funciona. Então, quanto mais demanda para o negócio, maior a taxa de juros. Porque a demanda ela tende a aumentar porque alguém vai ficar rico e alguém vai ficar pobre. E o Estado também, o governo também usa os títulos públicos para financiar o seu déficit. O que é déficit? A gente aprendeu em economia, que quem não lembrar, eu vou relembrar. Déficit é quando o Estado, o governo ou o Estado, ou ambos, que são coisas distintas, mas é uma coisa só, ele investe na parte social, ele pega os recursos que vêm de impostos e gasta com a população. Saúde, educação, saneamento, segurança pública, né? Faz esse gasto. E esse gasto, a tendência, segundo John Maynard Keynes, é que o Estado se endivide cada vez mais para proporcionar o bem-estar social. Esse endividamento não tenho dinheiro para fazer isso, então vão captar dinheiro fora. E aí ele gera papel da dívida pública, título público, e vende no mercado. Ou disponibiliza no mercado. Tanto no mercado de ações como no mercado de capitais. O que significa isso? Só para lembrar que os bancos comerciais, eu falei isso lá no começo dos slides, que os bancos comerciais eles são instituições financeiras que eles funcionam por concessão pública. Como ele funciona por concessão pública, eles têm direitos e obrigações.
Uma das obrigações que eles têm, os bancos comerciais, fintech também, é de comprar papéis da dívida pública assim quando o governo disponibiliza. Se ele disser, ó, Bradesco, tem que comprar aí. Tá lá, 10 bilhões de reais de papel da dívida pública, ele fala, ó, Bradesco, eu quero que você compre aí 1 milhão, 1 bilhão. Itaú, mais 1 bilhão. E aí, e vai vendendo. Tá? Eu vou explicar para vocês o que acontece com isso. Então, você tem duas situações do papel da dívida pública. Uma é de financiar o déficit e fazer parte da política monetária. Quando é que ele faz parte da política monetária? Como eu disse a vocês agora, a quantidade de moeda em circulação ela é constante. A partir do momento que você tem uma expansão de moeda circulando na economia, você tem uma taxa de juros muito alta. E aí a taxa de juros muito alta, ele desestimula os tomadores de empréstimo. Por quê? Quanto mais caro, menos incentivo. Demanda, lembra? Preço aumenta, a demanda cai. Quando o governo bota papel da dívida pública, ora para financiar déficit, mas também para correr para a política monetária, o que ele faz? Ele pega 10 bilhões de papel da dívida pública e bota para vender no mercado. O que ele está fazendo? Ele está tirando 10 bilhões de reais de dinheiro líquido na economia. O que é dinheiro líquido? Dinheiro em circulação, dinheiro real, dinheiro que circula. Ele está tirando 10 bilhões. Quando ele tira 10 bilhões de dinheiro na economia, o volume monetário diminui e a oferta vai cair. E a demanda vai aumentar. E aí o preço sobe. Quando ele faz o contrário, ele pega papel e compra, ele bota mais moeda na economia, eu tenho mais dinheiro em circulação, logo tem mais concorrência e o preço cai. Então são dois papéis dos títulos da dívida pública. Conseguiram entender isso? Que é a partir daí que a gente vai começar a relação de causa e efeito. Todo mundo entendeu essa relação? Eu entendi, professor. De novo, o governo federal, vou pegar ele como um exemplo, ele tem duas funções do título da dívida pública. Duas funções. A primeira função é de financiar o déficit. Financiar o déficit, como eu disse, ele vai pegar dinheiro que já tem, que advém dos impostos, e vai fazer gastos públicos, os gastos dos investimentos públicos. Fora isso, é uma política monetária. Qual é a política monetária? Quanto mais dinheiro em circulação, maior nível de concorrência dos bancos. Porque todo mundo tem muito dinheiro, a tendência do valor da taxa de juros é cair. Porque tem muito dinheiro em circulação e tem muita oferta de moeda. Quanto mais oferta de moeda, mais baixa a taxa de juros. Quando é mais baixa a taxa de juros, tem mais estímulo dos empresários, do setor privado, de contratar empréstimo para investimento. Eu não queria nem adiantar isso, mas para investimento. Então, incentiva os tomadores de empréstimo. Então, quanto mais moeda em circulação, menor é a taxa de juros, mais estímulo para o tomador. Só que mais desestímulo para o poupador, porque o poupador vai ganhar pouco. Então, primeira contradição, vai guardando. A política monetária é isso. Quando o governo bota papel para ser vendido no mercado, quando eu digo título da dívida pública, 10 bilhões, ele está tirando de circulação esses 10 bilhões de moeda em circulação. Ele está retirando, toma aqui papel no lugar. É como se eu pegasse um monte de dinheiro e substituísse por um pedaço de papel. Pegasse assim uma mala de dinheiro lá, 1 bilhão de reais, e botasse no lugar uma folha de papel dizendo aqui vale 1 bilhão daqui a um ano. Mais os juros, que é a taxa Selic. Então, os bancos comerciais eles vão diminuir o seu poderio de empréstimo. Quando essa oferta por moeda diminui, você tem um excesso de demanda. Aí faz com que o preço dos juros, preço da moeda, o preço de negociar, o preço do uso da moeda vai aumentar, porque ficou restrito a quantidade. Tá? Além do mais, ele pega esses papéis, o banco não é besta nem nada, ele pega esses papéis e transforma em dinheiro também, porque ele vai fazendo com que os poupadores comprem esses papéis.
Porque aí ele vai cobrar do Banco do Governo Federal a taxa de juros e vai remunerar aquele poupador, tá? Aquele investidor. Principais papéis negociados no sistema financeiro. Ações, que a gente falou agora, são títulos de renda variável, que é emitido por sociedade anônima, são as empresas. Pode ser escritural ou apresentada por cautela e certificado, que não trabalha mais, só o certificado que existe. As ações são conversíveis em dinheiro a qualquer tempo. Pode ser ordinária, preferencial ou fruição, que também, depois que entrou a B3, não existe mais. Principais papéis ainda pode ser debêntures, que aí eu quero que vocês façam uma pesquisa do que são esses papéis aqui, ó. Debêntures, letra de câmbio, CDB, CDI, tá? Quem são os principais órgãos que fazem intervenção no mercado? Que fazem efetivamente. Aqui eu tenho o Banco de Portugal, ele tem a Companhia de Valores de Companhia Monetária, como é que é, meu Deus? Companhia de Monetária, como é que é, meu Deus? Companhia de quê? Eu não me lembro. De Valores Monetários. Que ela faz o seguinte, ela disciplina, fiscaliza, ela controla o mercado de ações. Tá? Aqui no Brasil, é só CVM. Aqui em Portugal, ela é equivalente. Em Portugal, ela é regida pelo Banco Central. Como nós temos um banco especificamente com essa função, a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários. É ela que é regida. Tá? Ela regula o mercado de ações. O mercado de ações é regido pelo CVM, um órgão do Banco Central. O Banco Central ele é um banco que tem várias atribuições. Uma delas é o controle, ele normatiza e executa as políticas monetárias. O que é hoje, qual é hoje o principal órgão que trabalha com a Bolsa de Valores, com o mercado financeiro de capitais? Hoje é chamado B3, que ele chama Brasil Bolsa Balcão. Né? O que é isso? Era a antiga Bovespa. Vamos contar um pouquinho. Existiam várias bolsas de valores no Brasil e elas começaram a se fundir porque elas não conseguiam se manter. Então começaram a se fundir várias. Aqui, como eu falei, Pernambuco e Paraíba se fundiram, viraram uma só, depois morreu. Rio de Janeiro era uma só, São Paulo era uma só, Minas era uma só, e elas começaram a virar uma só. A Rio de Janeiro e São Paulo foi a primeira que se fundiu e ficou a mais forte, porque toda negociação ela está Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, aquela área ali. Só que Goiás e Minas ficaram com o BMF, Bolsa de Mercado e Futuro, que é um país, é um estado mais agrícola e é responsável por 70% da produção de grãos, de commodities no Brasil. E aí ela negociava, ela criou uma bolsa de negócios futuros. Vou falar já já. Então a Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, ela virou Ibovespa. Ela criou um índice específico. Aí fundiu-se com o Rio de Janeiro e com o passar do tempo, todas as outras bolsas de valores do Estado, do Brasil, começaram a se unir a ela. Então, você tem uma Bovespa criada só com isso. Daí, você tem a Bolsa de Mercado de Futuro, que é uma bolsa agrícola, onde ele negociava as safras. Então, você tinha soja, vendia soja, e onde ele vendia a safra de soja. Então, o agricultor, o grande agronegócio, ele fazia o seguinte: ele vendia a safra de até 5 anos, recebia esse recurso e já investia em tecnologia. Então, ele já vendia sempre as safras, ele estava plantando para os outros sempre. Chegou um momento que o Brasil chegou a vender 5 anos de safra à frente, às vezes até mais. E aí é interessante essa bolsa de mercado de futuro, a qual eu fiz um curso quando eu fui para um encontro de estudante de economia, que era o seguinte: você tem
a compra e a venda de ações de safra. Então você tinha aqueles que compravam a safra e aqueles que vendiam a safra. Quem vende a safra é o agricultor. Quem compra a safra é o investidor. Às vezes, o que compra a safra não sabia nem o que está comprando, não sabe nem o que é, mas ele é negociador de bolsa. Então ele comprava a bolsa e já repassava. E aí você tem, dentro da compra e da venda, você tem as opções, que é o mercado de opções, que é dentro da bolsa de mercadoria futuro. O que é mercado? O que é uma bolsa de opções? Bolsa de opções é quando você tinha alguém comprou, alguém tinha o direito de comprar, foi lá e comprou. Eu quero a safra de 2022. Eu quero a safra de soja 2022. Então, a safra é minha. Quem está plantando é um cara lá do interior de Goiás. Mas eu, Omar dos Santos Silva, comprei a safra e já paguei ele, é minha. O que der lá de safra é minha. Eu sou esperto, não vai lá que eu perca a safra, uma geada, uma cheia, qualquer coisa do tipo. Uma queimada, né, que agora virou moda. Eu vou lá e faço um seguro, que é o hedge. Eu quero comprar e eu quero um seguro que me garanta aquele preço. Se houver uma baixa por conta de algum problema, eu vou receber o meu valor que eu paguei. Se eu tiver uma alta, eu vou receber a alta. Então, eu tenho um papel na minha mão que me garante a safra. O papel me garante a safra. E eu posso vender esse papel. Eu tenho uma opção de compra. Então, eu posso vender minha opção de compra. Vender para alguém. Ó, me paga o valor assim, porque... E aí, quando você vê a safra, ao invés dele me pagar, paga você. E também tem a opção de venda. Tem gente que vai na bolsa e diz assim, ó, só quem pode vender essas ações sou eu. Então você tem, ó, venda e compra. Opção de venda e opção de compra. E essas ações, elas são, para mim, um dos melhores mercados mais gostosos de se negociar. E essas aí, lá para o ano 2005, acho, meados da década de 2000, ele se fundiu, Bovespa com BMF. Né? E logo depois, em 2018, ele criou a B3, que é a junção da BMF com a CETIP. Vendo aqui? A empresa resultante da fusão entre a BMF e Bovespa, mais a CETIP, que eu já falei lá no começo, se transformou em B3, um investimento de 13 bilhões de dólares, e hoje nós temos uma bolsa que ela briga pau a pau com as melhores bolsas do mundo, tá? Deixa eu ver se preciso mais alguma coisa. Só um instantinho. Ok. Só um instantinho, gente. Certo. Eu quero começar, eu vou deixar esses slides para próximo momento, que eu nem fiz a chamada de vocês, nem montei a chamada de vocês. Eu quero começar a fazer um bate-papo com vocês sobre a questão da reação causa e efeito. Eu quero pegar pelo princípio, partir do princípio daquela a reação, e eu quero a participação de vocês. Vou até tirar o slide. O que eu quero de vocês é que a gente discuta junto para ver se vocês conseguem compreender as relações de causa e efeito que existem no mercado. Veja bem, o mercado, ele tem moeda em circulação, tem o poupador e o tomador. E aí você tem um agente intermediário, que são os bancos de crédito, os bancos que vão financiar, e são os bancos que financiam, intermediam os dois agentes, tá? Por outro lado, você tem a economia do país, que ela tem como papel fundamental gerar riqueza para o país, que é o PIB. Pronto. Esse é o objetivo principal. Existem políticas, o que é política? Políticas são ações de governo que têm como objetivo resolver determinadas pendências. No caso que a gente vai discutir agora, vai começar a discutir agora, na próxima aula a gente fala do outro tipo.
Aí a gente vai discutir a política monetária, política moeda, discutir política, as políticas que envolvem a moeda, política monetária. Na política monetária, ela vai determinar a taxa de juros da economia. A taxa de juros, como foi dito lá no começo, em análise de investimento também foi falado para vocês, que existe o custo de oportunidade, né? Quanto mais você tem um grau de dependência daquele capital, mais caro ele é. Ou seja, quem precisa mais, na relação de poupador e tomador, quem precisa mais, paga mais. Então, se o poupador quer aplicar muito dinheiro, de repente, se o mercado tiver muito dinheiro aplicado, ele vai oferecer uma taxa baixa. Se o tomador precisar muito de empréstimo e tiver muita gente captando, pedindo empréstimo, ele vai pagar por isso. Então, depende muito dessa tendência. E aí eu quero relacionar esse volume com aquilo que a gente viu nas primeiras aulas. Vamos lá, vou rememorar vocês. A economia brasileira, ela é a economia mundial, ela é a economia do consumo. O consumo, ele está relacionado com a renda. Só há consumo se houver renda. Quem completa? Só há renda se... Vamos lá, completem? Houver trabalho. Só há renda se Houver houver trabalho. emprego. Só há emprego se houver Trabalho. E aí é que vocês não sabiam, que eu não queria adiantar. Eu acho que ele não Só tá há ouvindo a gente. emprego se houver investimento e intenção Exatamente. de investir. Segundo John Maynard Keynes, em 1926, ele determinou, ele descobriu não, né? Ele formalizou que na hierarquia da economia, quem gera emprego, isso, Zé Marco, quem gera emprego na economia são os empresários. Então, eles são responsáveis por geração de emprego. Concomitantemente a isso, o Estado, governo, ele também é corresponsável. Ele é corresponsável pela geração de emprego, e não gerando emprego, incentivando, dando segurança para esse empresário. Como é que funciona isso? Nós estamos num período de crise, porque aí especula-se a queda do PIB em torno de 9,7% de queda do PIB. Ou seja, o Brasil vai produzir riqueza 10% a menos do que o ano passado. 10% a menos, quase mais ou menos. 10% a menos quer dizer que o empresário está perdendo dinheiro. Ele demitiu, porque ele não estava vendendo, demitiu. Aí o que o governo fez? Deu suporte para isso, né? Na medida do possível. Ele fez o que na verdade, não foi o governo que fez. O governo foi obrigado a fazer pelo Congresso, quem obrigou eles a fazer um monte de coisa. Esses R$600, por exemplo, o governo queria dar 200. O governo foi lá, o Congresso foi lá e botou, né, 600. E aí tem uma série de coisas que a gente tem que perceber que o que é o governo que faz, o que o governo é obrigado a fazer. Então, olha lá. Como é que eu faço para a empresa, para a economia crescer? Para a economia crescer, a conta é simples. Tem que consumir mais. As empresas têm que vender mais. Porque a empresa vendendo mais, ele vai ter lucro. Se a empresa obtiver lucro, ele vai ter estímulo de oferecer emprego, porque ele quer crescer mais. Agora, vamos parar para raciocinar. A economia é a ciência do consumo. Só há consumo se houver renda. Só há renda se houver emprego. Só há emprego se houver segurança do mercado de investir. Investir não é investir em bolsa, é investir no mercado. Contratar, expandir. Então, o empresário, agora vamos pegar o empresário e diz o seguinte: o que ele faz? O que o empresário faz para investir? Quais são as... Vamos lá. O que é o empresário investir? O que é o mercado, o setor privado investir? O que é isso? Efetivamente, dando nome aos bois. É ele querer expandir.
Para ele gerar emprego, ele tem que. Ele pensa em ganhar mais. Ó, eu quero vender, eu quero ter. Perdi muito, eu quero recuperar em 5 anos meu dinheiro. Então eu quero 20% de lucro a mais esse ano agora. 20% a mais. Para ele ter 20% a mais, ele tem que vender mais. Mesmo que ele aumente o preço. Para ele vender mais, ele tem que produzir mais. Para ele produzir mais, ele tem que contratar. Tá? Mas ele só contrata, ele não tem dinheiro, está quebrado. Ele vai lá no mercado de capitais e capta recurso. Ele é tomador de empréstimo. Ele vai olhar para o lado e vai dizer, como é que tá a taxa de juros aí, menino? Diz, ó, tem pouco dinheiro aqui. A oferta é menor do que a demanda. A demanda é maior, logo a taxa de juros é alta. Ah, então eu vou investir não. Se ele não investe, ele não gera emprego. Se ele não gera emprego, ele não gera renda suficiente. Se ele não gera renda, ele não tem consumo. Se não tem consumo, não volta ao que ele queria. E ele vai, mais uma vez, investir menos. É um ciclo vicioso. Qual é o papel do governo, no caso específico que eu dei? Ele vai olhar para o mercado e vai dizer, nossa, como a taxa de juros está alta. Eu preciso da competição, aumentar a competição dentro desse mercado. Ele pega. Tem papel parado aí? Tem. Vamos lá, eu quero comprar um monte de papel lá. Quanto é que tu tem aí de papel? Eu tenho um bilhão. Eita, mesmo, 1 bilhão. Eu compro. Você. Ele sai comprando os papéis, e aí o governo é esperto, ele fala, ó, eu compro, mas eu não pago juros. Tu compra agora. Mas você me prometeu, eu tô com dinheiro parado aqui, você me prometeu que eu receberia a taxa de juros Selic. Eu compro agora. Aí eles negociam e ele pega o papel e bota dinheiro no lugar. O que vai acontecer quando ele pegar os papéis e resgatar esses papéis? Ele vai pegar os papéis que fizeram com que a economia tivesse menos moeda e vai botar moeda no lugar. Logo, o fluxo monetário vai expandir, ou seja, a oferta monetária vai expandir, vai ter mais oferta, mais concorrência por tomadores e por poupadores. Quando essa relação ela é excesso de oferta, a taxa de juros cai. Se a taxa de juros cai, qual é o raciocínio que a gente falou agora há pouco? O que acontece com o empresário? O empresário se vê estimulado em captar recursos para investimento. Aí ele investe. Para ele investir, ele vai atrás de aumentar a sua produção. Para aumentar a sua produção, ele precisa aumentar a mão de obra. Quando ele aumenta a mão de obra, ele gerando emprego, ele paga mais renda. Essa renda ela vai para a economia para consumir. A economia está sendo ativada. Não é o momento agora, mas já aconteceu isso algumas vezes na nossa economia. Ufa, entendido? Dúvidas, perguntas? Isso foi só um ponto que a gente viu agora, que foi só política monetária. Vamos ter política fiscal, política cambial, política que a gente chama de política de crédito, a política de crédito, que é mercado de bens e serviços, né? Que cada um vai ter o seu respaldo. Bom, perguntas sobre... Eu nem vou fazer chamada hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Bom, se não tiver pergunta, professor, isso, não, porque o senhor tirar a explicou gravação bem aqui. detalhado, dando exemplos, ficou legal.